Aleluia. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Uma alegria estar aqui com vocês nessa noite mais uma vez. E estava falando para o nosso querido, ele chegou aqui esses dias, já está pregando, né? Imagina daqui a uns dias, como é que vai ser. Eu queria que você que tem a Bíblia, abrisse comigo, por favor, no livro de... Nós vamos ler dois textos. Um está em Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas capítulo 6, verso 9. Lá no finalzinho. Diz assim, está aqui no telão. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Vamos ler todos juntos? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. O que quer dizer ceifaremos? Quer dizer colheremos, se não houvermos desfalecido. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: nessa noite você vai atravessar comigo a ponte da perseverança. Amém, queridos? Como nós estamos falando aqui de fazer o bem, e não nos cansemos de fazer o bem, eu quero convidar você nessa noite a fazer o bem de uma forma que não vai lhe custar nada. Nós mandamos confeccionar um cartãozinho, que eu vou pedir daqui a pouquinho para entregar para você. Esse cartão, ele tem o seguinte dizer: doe a sua nota fiscal paulista e ajude nossas crianças. Aí embaixo tem o nome do Instituto Social e o CNPJ. Quem aqui já foi alguma vez no caixa do supermercado, no caixa, sei lá, talvez até no posto de gasolina, enfim, já foi no estabelecimento comercial e disseram assim: quer a nota fiscal paulista? Quem já recebeu essa pergunta? Todos nós, né? O que acontece, queridos? Eu sei que a maioria de nós, a maioria dos brasileiros, a maioria, não todos, mas a maioria não pega a nota fiscal paulista. Por quê? Porque a nota fiscal paulista nada mais é do que um jeitinho do governo para descobrir se você paga o imposto de renda corretamente. Então há pessoas que às vezes declaram que ganham, sei lá, 5 mil reais por mês. E aí gastam 10 mil de nota fiscal. Fazem 10 mil de compra, depois vem a Receita Federal em cima e pau na sua cabeça, porque como é que você declara que ganha 5 e compra 10 mil? Então a maioria dos brasileiros não declara imposto de renda. Ok, agora, mesmo quando você pega uma nota fiscal paulista, às vezes você pega e nem sabe qual o benefício que aquilo vai ter para você. Tem algum benefício quando você pega? Tem alguns. Por exemplo, você pode, segundo eles, concorrer a prêmio. Quem aqui já ganhou prêmio na nota fiscal paulista? Você já ganhou? De quanto? 20 reais. Oh! O que você fez com tudo isso? Nosso Pai. Então o que acontece? Eu estava conversando com um amigo e falou: eu ganhei 5 esses dias. Nossa, eu estou que não sei o que eu faço com todo esse dinheiro. Então o que eu quero pedir a você? Eu estou lhe passando que, na verdade, a sua nota fiscal paulista, de repente, para você, não vai lhe render muita coisa. Mas para o nosso instituto, pode nos ajudar muito. Nós não vamos ganhar milhares de reais, mas pelo menos, através da nota fiscal paulista, se centenas de pessoas, quando forem comprar qualquer valor, acreditarem no nome do Instituto, no final do mês o Instituto consegue pagar uma conta de luz, consegue pagar uma conta de água,
Então, para o Instituto, compensa, porque são muitas pessoas ajudando. Quem está entendendo, diga amém. Então, o que eu queria pedir para você, se você puder, vai passar agora, eu queria então pedir que já passasse, vão passar aí algumas pessoas, entregando para você esse cartãozinho, e eu gostaria que você guardasse na sua carteira. E se você nunca pegou nota fiscal paulista, se alguém perguntar, nota fiscal, CPF na nota, você já avisa, não, eu quero colocar no nome, no CNPJ dessa instituição, ok? Então aí você dá o cartãozinho para ela, para a pessoa, para ela anotar o número do CNPJ, depois guarda de novo, é só isso. Se você tem comércio, de repente você sempre faz compras, né, semanais ou diárias ou mensais, enfim, doe o crédito da sua nota fiscal paulista para a nossa instituição. Como eu lhe disse, não vai lhe custar nada, e até aqui está escrito isso, né? Nos ajuda muito e lhe custa pouco. Na verdade, para o seu bolso mesmo não custa nada, e você vai nos ajudar. Se você quiser pegar, puxa vida, eu vou pegar um para dar para uma pessoa que eu conheço, que tem um restaurante, que tem um supermercado, que tem uma quitanda, que tem um armazém, e sempre faz compra, faça isso, pegue um, ou dois, ou três, ou meia dúzia, sei lá, e dê para alguém, mas alguém que você sabe que é seu amigo e que vai fazer isso, que não vai pegar e jogar fora esse cartãozinho. Nós acabamos de ler, não nos cansemos de fazer o bem. Todo mundo pegou? Amém. Deus abençoe você. Deixa eu abençoar você por essa atitude. Curva sua cabeça um minuto. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar agora esse homem, essa mulher, esse moço, essa moça, que já colocou em prática mais uma vez o que nós acabamos de ler. Senhor, porque eles não vão estar ajudando algo que eles não conhecem, mas vão estar ajudando uma instituição que é da sua própria igreja. Eu quero abençoá-los, meu Pai. Eu quero te pedir que cada vez que eles apresentarem esse cartão, cada centavo que for doado para a nossa instituição, que em nome de Jesus, de alguma forma volte para eles, em prosperidade, em paz, em saúde, em livramento, em libertação, em riqueza. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Você sabe que Deus tem muitas formas de nos abençoar, não é? Nós aqui ouvimos várias formas interessantes. Quer dizer, a filha da Marineusa foi abençoada com um livramento, levar um tiro. Isso é bênção ou não é? Pelo amor de Deus. Que infelizmente a maioria dos seres humanos aí fora hoje são loucos. Matam uma pessoa a troco de nada. Então, um livramento. Já a nossa querida Stephanie, né? Já recebeu uma bênção em outra área. Qual foi? Graças a Deus, a cura do seu coração. Não precisou mais fazer uma cirurgia. Já o nosso querido recebeu uma bênção em outra área. Qual é? Parou de dar ouvidos às más companhias e começou a dar ouvidos a Jesus. Tudo isso são bênçãos, tudo isso são vitórias. E eu quero dizer a você que nessa noite Deus tem vitória para a minha vida e para a sua, em nome de Jesus. Mas para isso, nós precisamos dar ouvidos ao que está escrito aqui. Mas eu gostaria que, antes de nós falarmos de Gálatas, vamos lá para Mateus capítulo 15, verso 21. Nós acabamos de ler Gálatas 6,9, que diz assim: e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. O apóstolo Paulo, ele nos dá um conselho sobre não se cansar,
Então olha para a pessoa que está do seu lado nessa noite, enquanto ela está abrindo Mateus capítulo 15, e diga para ela assim: não se canse, meu irmão. Olhe para outra pessoa que está do outro lado e diga para ela assim: não desfaleça, não se canse em buscar o que é bom. A Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de buscar o que é bom, não nos cansemos de buscar nossas vitórias. Queridos, agora deixa eu fazer uma pergunta para você antes de nós lermos esse texto. Deixa eu perguntar algo para você. O que você faria se você fosse... Eu vou descer aqui um pouquinho para eu saber das pessoas. O que você faria? Como você se sentiria, Laércio, se você fosse numa empresa buscar um emprego, você chegasse ali a primeira vez e dissesse: olha, eu estou precisando trabalhar, o senhor tem um emprego para mim? E lá na empresa dissesse não. Aí daqui uma semana ou 15 dias você voltava lá de novo e falava: olha, eu vim aqui de novo para saber se tem um emprego, o senhor tem um emprego para mim? E a pessoa dissesse não. E aí pela terceira vez, depois de um tempo, você voltasse lá de novo e dissesse: olha, eu vim aqui para ver se você tem um emprego, e a pessoa dissesse não. Como é que você se sentiria? Frustrado, né? Frustrado. Quem aqui se sentiria feliz? Diga amém. Ele ali não entendeu. Duvido que alguém diria amém, porque vai lá procurar um emprego, está com a esposa muitas vezes passando necessidade, os filhos passando fome. Aí você vai procurar um emprego e alguém diz não, e você vai ficar feliz. Ninguém ficaria. Agora deixa eu fazer uma pergunta para esse jovem aqui, para o Denis. Denis, como você se sentiria se você chegasse para Letícia e dissesse assim: Letícia, eu estou apaixonado por você, você quer se comprometer comigo? E ela olhasse para você e dissesse não. Aí você ia para o monte orar, ia buscar Deus, ia clamar e falar: Senhor, eu estou apaixonado pela Letícia, não é possível e tal, Senhor, me ajuda. E aí você fosse segunda vez a ela e dissesse: Letícia, eu estou apaixonado por você, você quer se comprometer comigo? E ela dissesse não. Aí você saía dali, ia jejuar, ia buscar, ia clamar, ia orar, e daqui a pouco, passados algumas semanas, chegasse para ela e dissesse assim: Letícia, eu estou aqui pela terceira vez lhe pedindo, se compromete comigo. E ela dissesse não. Como você se sentiria depois de 3 não? No mínimo frustrado e magoado, né? Magoado. Também. Olha só. O que você sentiria se você estivesse buscando algo e nessas 3 buscas você tomasse um não na cara? Como nós ouvimos aqui, com uma certa razão do Laércio, ele ficaria frustrado. O Denis não apenas ficaria frustrado, mas também ficaria magoado, porque ia dizer: poxa vida, é algo pessoal, não é possível, 3 não de uma vez. Pois deixa eu lhe contar nessa noite a história de uma mulher que ouviu 3 não de Jesus. Porque aí a minha pergunta para você é essa: o que você faria, como você se sentiria se por 3 vezes Deus falasse para você não? Senhor, me abençoa, tem misericórdia de mim. Não. Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, tenha compaixão. Não. Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida. Não. Se você ouvisse 3 não de Jesus,
como você se sentiria? Deixa eu lhe dizer algo. A diferença entre os vencedores e os perdedores é a forma como responderiam a esses 3 não. Mateus capítulo 15, verso 21 ao 28, eu vou ler rapidinho porque o texto é um pouco grande. E se você puder, me acompanhe. Mateus capítulo 15, verso 21 ao 28, diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha aí o primeiro não. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, olha o segundo não: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, olha o terceiro não aí: Não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas. Era Jesus. Essa mulher, ela já possuía, essa mulher desesperada, nós vemos aqui, primeiro, 4 características que ela possuía como mãe. Primeiro, discernimento. Ela sabia o que ela estava enfrentando. Ela sabia o problema que ela estava vivendo. Queridos, a primeira coisa que eu preciso entender para eu vencer na vida é eu saber onde estou. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber onde eu estou. Eu vou lhe dar um exemplo. Infelizmente, há pessoas que às vezes veem seu filho, sua filha se envolvendo com más companhias, se envolvendo com pessoas que vão deturpar a caminhada do filho, mas a mãe, o pai, às vezes faz de conta que não está acontecendo nada. Há pessoas que às vezes começam a perceber que o marido está mudando, ou que a esposa está mudando, mas fazem de conta que está tudo bem. Há pessoas que às vezes estão vendo que o relacionamento dentro de casa está ficando estranho, mas chegam como se nada tivesse acontecido. Há pessoas que às vezes começam a perceber que dentro de casa as brigas estão aumentando, as discussões estão aumentando, os problemas financeiros estão aumentando, e fazem de conta que está tudo bem. O primeiro passo para que eu e você possamos atravessar a ponte da nossa vida é nós termos discernimento e sabermos o que estamos passando. Eu vou lhe dar um exemplo. Se você, enquanto você fizer de conta que a sua vida vai bem, e lá no íntimo você sabe que ela não vai, mas enquanto você fizer de conta que a sua vida vai bem, e você for levando meio com a barriga, nada vai mudar. Quem está entendendo, diga amém. Porque se existe algo que é
um gerador de mudança na minha vida é quando eu entendo: algo não vai bem, algo precisa mudar, e eu vou mudar essa situação em nome do Senhor Jesus. Mas eu tenho que ter consciência disso. Meus filhos estão se perdendo, eu vou levando em banho-maria. Meu marido está ficando estranho, eu vou levando em banho-maria. Minha esposa não fala mais comigo, eu vou levando em banho-maria. Meu patrão está olhando para mim atravessado, eu vou levando em banho-maria. Vai chegar um momento que vai desmoronar tudo. Por quê? Porque faltou discernimento em você, em ver a situação não vai bem. Então nós vamos nos sentar e vamos consertar essa situação. Porque às vezes, queridos, o maior problema do ser humano é que ele gosta de ir levando, vai levando, vai levando, vai levando. Quando ele se dá por conta, já desmoronou tudo. O grande problema de muitos cristãos é quando eles colocam: eu já coloquei na mão de Deus, eu coloquei minha família na mão de Deus, eu coloquei minha casa na mão de Deus, eu coloquei meu casamento na mão de Deus, eu coloquei não sei o que na mão de Deus. Deixa eu lhe dizer algo que talvez vai chocar você, mas você precisa ouvir. Essa é a frase de uma pessoa irresponsável. Por quê? Eu coloco na mão de Deus aquilo que eu não posso fazer. O que eu posso fazer, eu não vou colocar na mão de Deus. Eu vou fazer e Deus vai me ajudar a fazer. Então, se eu estou vendo que meu filho está se perdendo, eu não vou colocar ele na mão de Deus e eu fico quieto. Porque quem pariu meu filho não foi Deus, fui eu e minha esposa. Então quem os gerou fui eu. Não foi Deus que gerou teu filho, foi você. Não foi Deus que casou com teu marido, foi você. Não foi Deus que casou com a tua esposa, foi você. Então não coloque na responsabilidade de Deus algo que foi você quem gerou, quem criou. Agora, quando você já esgotou todos os seus recursos, já falou, já conversou, já brigou, já discutiu, e aí fez as pazes, conversou de novo, e procurou sentar com a pessoa, conversar com ela, e ela não dá ouvidos de jeito nenhum, ela não quer lhe ouvir, aí sim, agora eu vou ter que colocar na mão de Deus, porque eu estou tentando dar um jeito e não consigo. Agora sim eu coloco na mão de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, queridos, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que para atravessar essa ponte, não basta você vir aqui num domingo e assistir essa palavra, e ouvir isso e achar bonito, e passar pela ponte e voltar para casa e não tomar atitude nenhuma. Porque a palavra de Deus, ela só se transforma em poder quando eu tomo atitudes. Amém? É uma atitude sua que gera o milagre. Não adianta você ficar esperando um milagre para daí você tomar uma atitude. Isso não vai acontecer nunca. Infelizmente não vai. Nós precisamos tirar da nossa mente a mentalidade de Chapolin. Às vezes nós pensamos que Deus é Chapolin colorado, que a qualquer momento ele vai aparecer e dizer: não contavam com a minha astúcia. E Deus não vai fazer isso. Ele não vai aparecer do nada. Quando você disser: quem poderá me defender?
ele não vai aparecer com o martelinho na mão. Então, eu e você precisamos entender que nós temos que ter discernimento e entender qual é a minha situação hoje, qual é a minha posição agora, como se encontra a minha família, como eu me encontro nesse momento, como é a minha situação espiritual, como é a minha situação familiar, como é a minha situação financeira, enfim, são milhares de situações. Como é a minha situação? Em que situação eu estou agora? O que eu estou passando agora? O que eu estou atravessando agora? Como está sendo a minha vida nesse momento? Para onde eu estou indo? São perguntas incômodas, mas que cada um de nós deve fazer, para que você possa sair de onde você está. Quem está entendendo, diga amém. Essa mulher, ela entendeu que a sua filha não estava mais apenas nervosa. Ela entendeu que a sua filha não estava mais apenas descontrolada. Ela entendeu que a sua filha não estava mais apenas tendo um surto de vez em quando. Talvez ela tenha buscado os deuses dela, porque ela não era judia, ela era cananeia. Os cananeus tinham um monte de deuses. E ela viu que a situação foi só piorando. E de repente ela teve discernimento, ela disse: isso aqui não é normal, isso aqui é demônio. Minha filha está terrivelmente endemoniada. E ela então, depois que teve esse discernimento, ela teve uma outra atitude: coragem. Qual foi a coragem que ela teve? Ela teve a coragem de, mesmo sendo cananeia, ir em busca de um Jesus que era de uma religião, que era de uma cultura inimiga dos cananeus. Porque os judeus não se davam bem de forma nenhuma com os cananeus. Havia uma guerra, havia uma ira, havia uma mágoa milenar entre eles, o povo cananeu e o povo judeu. E ela, sendo uma mulher cananeia, foi em busca da ajuda de um homem judeu. É como se você dissesse assim: meu Deus, eu preciso de mais de ajuda, e a única pessoa que pode me ajudar, um exemplo, né, é o traficante do PCC. Ele é o único que pode me ajudar. Quer dizer, seria algo assim totalmente fora. Ou então seria como se você dissesse: a única pessoa que pode me ajudar é um pai de santo. Seria algo totalmente absurdo. Foi o que essa mulher fez, porque ela era cananeia, e ela teve coragem de ir em busca da ajuda de um homem que era totalmente o oposto de tudo aquilo que ela aprendeu: Jesus Cristo. Depois que ela teve essa atitude de coragem, nós vemos que ela teve de ter outras atitudes, e uma delas é a que nós estamos falando agora: a perseverança. Ela teve que perseverar, porque primeiro que a terra dos cananeus não era do lado, não é ir daqui em Suzano. Os cananeus moravam muitos e muitos quilômetros de distância. Então era como se ela fosse pedir ajuda lá no Rio de Janeiro. Não é fácil. Deixar a filha endemoniada em casa, quem vai cuidar da minha filha? Enquanto eu vou buscar ajuda em outro estado, num lugar longe da minha casa. Mas aquela mulher, ela teve uma atitude de perseverança e de iniciativa, e ela foi em busca do Senhor Jesus. Mas haviam 3 barreiras que ela tinha que enfrentar.
A barreira cultural, como eu lhe disse, ela era cananeia e Jesus era judeu. A barreira religiosa, porque ela adorava outros deuses e Jesus adorava um Deus só. E a barreira social, ela era mulher. Há mais de 2000 anos atrás, a mulher não valia nada. Há mais de 2000 anos atrás, a mulher era um simples objeto sexual do marido. Era a única coisa que a mulher valia naquela época, de acordo com a sociedade. Tanto é que, se você for olhar, quando a Bíblia diz que Jesus estava indo e trouxeram a ele uma mulher samaritana que tinha sido pega em adultério, só levaram a mulher. Mas como a mulher não estava adulterando sozinha, por que não trouxeram o homem? Porque trazer o homem era algo vergonhoso. O homem podia adulterar, a mulher não. Por isso levaram só a mulher, não levaram o homem. Mas graças a Deus que para Jesus Cristo não existe homem nem mulher. Todos nós somos iguaizinhos perante Deus. Então nessa noite, seja você homem ou mulher, moço ou moça, seja você velho ou jovem, Deus tem uma bênção para a tua vida nessa noite. Agora, a Bíblia diz que algo acontece aqui. Nós lemos logo no início do versículo que ela vinha clamando por Jesus. O que quer dizer a palavra clamando, gente? Alguém aí me dê um exemplo de clamar. Dá um clamor aí agora. Jesus! Mais alguém? Mais alguém? Está diminuindo. Como é um clamor, gente? Infelizmente, a maioria de nós enfrenta uma barreira quando é para clamar Jesus. Uma barreira que não se enfrenta, por exemplo, quando você está num time de futebol. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas, eu até parei de ir ver jogo de futebol com algumas pessoas da igreja. Antigamente, a igreja daqui, a igreja de César, marcava alguns jogos assim de futebol à noite. Eu parei de ir para não entristecer mais, porque eu ficava triste vendo. A pessoa está ali jogando bola, vai, passa a bola para cá, vamos lá, vai, agora! Aí eu ficava olhando o cidadão, na hora que ele vinha na casa de Deus. Levante as mãos, irmão, vamos adorar a Deus. Adora mais alto. Mais alto, irmãos, adora. Tira o pé do chão. Aí eu falei assim, eu vou parar de assistir esses jogos, senão vai dar vontade de dar um peteleco na cabeça desses irmãos. Por que nós temos dificuldades de nos abrir diante de Deus? Diga assim, é culpa do pensamento católico, apostólico, romano. Isso é coisa ainda do tempo do catolicismo apostólico romano que a maioria de nós frequentava. Eu lembro que quando eu ia na igreja católica apostólica romana, que era a fé que eu tinha à época. Senta aqui, por favor, irmão, rapidinho. Senta com os pés para lá assim. Ou então deita, se quiser pode deitar. Ó, pôs até um travesseirinho esse camarada. Ok. Quando eu ia na igreja católica apostólica romana, que era a fé que eu seguia, e que eu segui desde o meu nascimento até a minha pré-adolescência, eu sempre ia até um local em separado, onde tinha um local que era do Cristo morto. E eu era fã do Cristo morto. Eu era
vamos dizer assim, um adorador do Cristo morto. Então tinha uma imagem de Cristo deitada em cima de um mármore, e eu colocava minha mão ali no pé dele, daquele Cristo morto, e eu me lembro que todo mundo que vinha ali e colocava a mão no Cristo morto, começava a rezar. E tinha um amigo que eu gostava de ouvir ele sempre rezava, a reza dele era assim. Aí eu era criança, eu comecei a frequentar, e aí quando eu ia rezar, como é que eu rezava? Do mesmo jeitinho. Então, todas as vezes, obrigado querido, senão você vai dormir aí. Vamos aplaudir Jesus pelo nosso ator. Então, todas as vezes que eu ia falar com Deus, eu falava da forma que eu via a maioria das pessoas falando. Amém. Pronto. O que acontece? Muitas vezes nós vamos até Jesus e mantemos essa mesma mentalidade. Só que eu quero dizer a você o seguinte: primeiro, Cristo não está morto. Então eu não posso chegar morrendo diante dele, porque ele não está morto. Ao contrário, a Bíblia diz que quando João o viu, após a ressurreição, João estremeceu, porque ele olhou os seus olhos e viu que os olhos de Jesus brilhavam como chamas de fogo, seus cabelos reluziam como tochas acesas, e a sua boca e as palavras da sua boca eram tão poderosas que pareciam como espadas cortantes. Esse é o nosso Jesus. Ele é diferente do Cristo morto que eu e você conhecíamos. Então olhe para a pessoa que está do seu lado, olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: quem você está seguindo? O Cristo vivo ou o Cristo morto? Diga para ele ou para ela: se é o Cristo vivo, então grite comigo: aleluia! É o Cristo vivo que eu e você seguimos. É esse que está aqui nessa noite. E aquela mulher então começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aquela mulher clamava, e clamava tão alto, que num determinado momento os discípulos chegaram sem graça para Jesus e disseram: mestre, já faz um tempo que essa mulher vem gritando na nossa orelha, meu ouvido já está até zumbindo, e o Senhor faz de conta que não está ouvindo. Impossível que o Senhor não está ouvindo. Despede ela, manda ela embora então. Se o Senhor não quer abençoá-la, o Senhor não é obrigado a abençoá-la, mas então pelo menos manda ela embora. E a mulherzinha lá: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí a mulher não para: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mestre, está ficando chato isso aí. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que vão dizer do Senhor, mestre? Jesus, filho de Davi. Aí Jesus toma uma decisão. Ele olha para os discípulos e diz assim: não vim a essa terra para atender pessoas de outra religião ou de outra raça. Eu vim
para os filhos de Israel. Eu imagino nessa hora, porque Jesus ele estava fazendo isso, era uma simulação. Porque junto com ele não caminhavam só seguidores dele, caminhava muito neguinho de uma língua que só por Deus. Aqueles fariseus, aqueles camaradas que só vêm para colocar defeito nas coisas. Você pensa que eu não sei, que hoje tem gente que vai sair daqui dizendo assim, Deus me livre, não volto mais naquela igreja. Primeira vez que eu fui, estou até com o ouvido doendo. O camarada só grita. Parece que a gente está num jogo de futebol, ele não respeita a casa de Deus. Eu sei que tem gente aqui que vai pensar assim, vai sair daqui e não vai voltar. Porque você está acostumado com o Cristo morto. Sinto muito, aqui nós seguimos o Cristo vivo. Paciência. Eu imagino muitos fariseus, muitos dos escribas, muitos dos religiosos dizendo assim, tá certo ele, que é isso? Atender uma mulher cananeia, uma mulher tome vergonha, como é que pode essa mulher desavergonhada assim, gritando, chamando por Jesus? Que é isso? Jesus está certinho, não tem mesmo que atender esse tipo de mulher não. E Jesus então olha agora para aquela mulher e diz assim, senhora, eu não posso, ó o não de novo, terceiro não, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para cachorrinhos, como a senhora. E ele vira as costas para continuar a sua caminhada. Aquela mulher já tinha ouvido 3 nãos de Jesus. Meu querido, sabe por que você perdeu tua bênção? Porque às vezes você no segundo não, você já vira as costas e desiste. Querido, tem gente aqui que não consegue ouvir um não. Se ouvir um não, desiste de tudo, abandona o casamento, abandona os filhos, abandona o lar, abandona o emprego. Tem gente aqui que se ouvir um não, fecha a célula. Não pode ouvir um não. O não nem sempre tem essa conotação. Eu vou lhe dar um exemplo. Alguns anos atrás eu estava fazendo direito na faculdade e uma jovem criou um caso com o professor por causa de uma situação boba. E esse professor era um dos diretores da faculdade, Brás Cubas. E esse diretor então, em contrapartida, porque ela criou caso com ele por uma coisa tão boba, porque foi o seguinte, ele já era um velho, uma pessoa de bastante idade, e ele na discussão disse para a moça assim, tudo bem, é lógico, foi um preconceito, a gente sabe disso, mas ele disse para ela assim, ela era japonesa, ele falou, menina, além de ter o olho fechado, sua cabeça também é fechada, aliás, seu ouvido também é fechado. E ela pegou esse, foi um preconceito? Foi. Mas meu irmão, foi o que eu disse para ela. Falei, querida, eu tenho, na época eu tinha 40 anos de vida. Falei, eu tenho mais de 40 anos. Você acha que eu nunca aguentei discriminação, preconceito por ser pastor na minha vida? E você acha que eu fico fazendo caso por causa disso? Quem quer me discriminar, que me discrimine. Quem quer ter preconceito comigo, eu vou dormir bem do mesmo jeito, eu vou comer bem do mesmo jeito. Queridos, eu sempre fui uma pessoa assim. Preconceito comigo não funciona. Por quê? Porque eu não estou nem aí. Eu sei quem eu sou. Então o que você pensa de mim não interessa. Quem está entendendo? Diga isso comigo, coloque a mão no seu coração e diga comigo, eu sei quem eu sou. E o que dizem de mim
não interessa. Amém? Se alguém tenta ter preconceito com você por causa da sua fé, por causa da sua cor, por causa da sua condição social, isso não interessa, porque não é aquela pessoa que paga suas contas, não são essas pessoas que pagam suas contas. Quando eu vim para Jesus, quando eu me converti, toda a minha família foi contra mim, porque a minha família era católica, apostólica, romana, roxa, e eu tinha 12 anos na época. Então imagine você, uma criança de 12 anos, a mãe é contra, o pai é contra, os tios são contra, todo mundo foi contra a minha conversão. Mas graças a Deus, eu sempre tive dentro de mim esse pensamento: eu não estou nem aí, eu tomei essa decisão e eu vou segui-la. Eu entendi que isso é bom para mim e eu vou seguir. E graças a Deus, que pelo menos a minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha parentela mais próxima se converteu. Meus tios viraram a cara para mim, praticamente, até o dia da morte deles. Paciência. Pra você ter uma ideia, eles desciam lá para Caraguatatuba, onde eles tinham uma casa de praia. Desciam, levavam meu irmão, mas não me levavam. Paciência. Meus tios às vezes se reuniam em reuniões, em confraternizações, não sei o que, não me convidavam. Não morri por causa disso. Então, querido, querida, em nome de Jesus, deixa eu lhe dizer algo. Pare de se preocupar com o que é. Amém? Toma a tua decisão. Segue esse caminho, segue o caminho de Deus, mas segue mesmo, e que se lasque o mundo, mas eu e você vamos para o céu. Eu gostei do que o rapaz ali disse, não é? As más companhias convidaram para isso ou para aquilo. Deixa a má companhia que vá para onde ela quiser, mas você, meu irmão, vamos para o céu. Para encerrar, quando essa mulher ouviu o terceiro não de Jesus, quando Jesus pela terceira vez disse: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, aquela mulher usou o maior argumento, ou seja, um contra-argumento sábio, inteligente. Gente, quando ela ouviu o terceiro não de Jesus, o Denis mesmo falou que ele ficaria magoado, não é isso? E essa é a reação normal de cada um de nós. Não, puxa vida, 3 vezes já me falou não. Ah não, acabou, para mim, acabou. 3 vezes já falou não, magoou. 3 vezes já falou não, não quero mais saber. Vou atrás de outra pessoa. Mas ela olha para Jesus e primeiro, ela não debateu com Jesus. Ao contrário, olha a sabedoria dela. Ela aceitou o que Jesus disse. Queridos, você quer ganhar uma discussão? Quantos aqui querem ganhar uma discussão? Fique ao lado daquela pessoa que está discutindo. Quer dizer, se coloque do lado dela. A pessoa está discutindo com você, não sei o quê, porque você é isso, porque você é aquilo outro. Aí você olha para ela e diz assim: você tem razão. Qualquer pessoa desmonta. Aquela mulher, quando ouve dos lábios de Jesus: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela olha para ele e diz assim: o Senhor tem toda a razão, Senhor. O Senhor não pode tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Por isso eu estou lhe pedindo que o Senhor me dê pelo menos as migalhas, porque os cachorrinhos têm direito de pelo menos
comer a migalha que cai da mesa dos seus donos. Quando aquela mulher falou isso, ele olhou para ela e disse: ô mulher, que sabedoria é essa que você tem? Que fé é essa? Que inteligência é essa? É isso que eu queria que você mostrasse para todo esse povo que está nos ouvindo. Pois deixa eu lhe dizer, pode voltar para sua casa. A sua filha já está liberta, já está curada. Amém, queridos? Você recebe isso na sua vida? Nessa noite, eu quero chamar você aqui na frente, para você provocar um milagre na sua vida hoje. Eu quero te convidar a provocar um milagre na sua vida. Meu irmão, minha irmã, você tem que parar a partir de hoje de desistir quando você leva um não na cara. Volto a lhe dizer, você está ouvindo uma pessoa que já ouviu muito não, já levou muita porta na cara, já passou por muita decepção e frustração, e isso e aquilo, mas você está olhando para uma pessoa que decidiu não desistir, que decidiu caminhar pela ponte da persistência. Existem bênçãos que eu busco há anos, tem bênção que eu peço a Deus já há mais de 20 anos, a mesma bênção, e eu olho para Ele e falo assim: Senhor, o Senhor lembra? Desde 1991 eu tenho lhe pedido tal coisa. Desde 1999 eu tenho lhe pedido tal coisa. E eu estou lembrando do Senhor que eu ainda não esqueci. Eu estou fazendo o quê? Aquilo que o pastor Washington acabou de cantar com os nossos levitas. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Meu querido, minha querida, se você estava quase desistindo de algo, hoje Deus te trouxe aqui para que você ouça isso. O próprio Deus está dizendo assim: ei, não desista não. Eu estou provando a tua fé, mas não desista. Você está quase para receber, mas não desista. Insiste mais um pouquinho. O que é que você vai fazer nessa noite? Desistir ou persistir? Essa é a decisão que você deve tomar. Uma das duas. Ou você desiste, ou você persiste. Então eu quero encerrar aqui lhe dizendo algo. Duas coisas que você precisa ouvir antes de nós orarmos. Primeiro, correr atrás de Jesus e reconhecer que Ele tem poder para fazer milagres, não é o suficiente para a tua vitória. Você entendeu o que eu falei? Correr atrás de Jesus, reconhecer que Ele pode lhe dar vitória, não é o suficiente para você receber a vitória. Porque essa mulher correu até Jesus, clamou a vitória, ela sabia que Ele podia dar vitória para ela, e mesmo assim ela não tinha recebido. Ao contrário, ela recebeu 3 não como resposta. Nós falamos aqui esses dias atrás sobre a ponte da ousadia. Aqui nessa noite só tem gente ousada, diga amém. Mas
Mas se eu sou ousado, por que é que a minha vida não desata? Porque a ousadia sem a perseverança tem perna curta. Você pode ser ousado do jeito que for. Se a tua ousadia é só naquela hora, mas você levou um não, você desanima. É preferível você não ter nem tanta ousadia assim e ser mais persistente. A ousadia, ela precisa ser acompanhada da persistência. Agora, não é qualquer tipo de persistência. Semana que vem nós vamos falar sobre uma outra situação. Tem gente que persiste na burrice. Está fazendo algo errado, está dando errado e ele está fazendo. 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 Está se prejudicando, mas está fazendo. Não, tem hora que eu preciso passar por uma outra ponte. Isso aí nós vamos falar sobre na semana que vem. Mas para encerrar, diante do silêncio de Deus, ou de uma resposta negativa, permaneça firme. Não esmoreça. Lembra que nós lemos lá em Gálatas 6:9? Prossiga firme no seu propósito. Ah, apóstolo, meu propósito era fazer a faculdade, mas faz tempo já que eu abandonei a faculdade. Então deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você ainda está viva? Você ainda está vivo ou morreu? Se morreu, não tem mais jeito. Mas você está vivo? Então, querido, dá tempo de você começar a fazer sua faculdade agora. Volte a estudar. Ah, apóstolo, eu tinha um desejo no meu coração de abrir um negócio, de começar um negócio. Mas isso aí foi uns 20 anos atrás. Agora eu acho que já passou o tempo. Eu já não tenho mais a mesma força de antes. Meu irmão, minha irmã, deixa eu lhe dizer algo. Você terá forças enquanto você crer que você tem. Daqui a 30 ou 40 anos você vai me ver pregando, talvez não nesse púlpito, mas você vai me ver pregando em algum lugar com a mesma força que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu decidi me fortalecer no Senhor. Então eu posso não ter forças, mas Deus é a minha força. O Salmo de Davi, ele diz assim: o Senhor é a minha força, a quem temerei? De quem terei medo? Se o Senhor é a minha força. Então, meu querido, minha querida, a sua força não é a sua idade, porque tem gente com 20, 30 anos que é um velho que dá dó. Então não é a sua idade. No momento do louvor eu vejo como muitos de mais idade louvam e como muitos jovens louvam. E eu olho para aquele jovem e falo assim: meu Deus, como será essa figura daqui a uns 10 anos? Já envelheceu tanto. Então não está na tua idade, está aqui e aqui. Então coloque a sua mão sobre a sua cabeça e declare comigo em nome de Jesus: eu decido ser jovem até o fim dos meus dias. Amém? Toma essa decisão, mas toma mesmo. Pra você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, tem gente aqui de 70, 80 anos, está ligado, está aqui, olha, ligado na palavra. Tem jovem aqui de 20 anos, está quase dormindo na cadeira. Esse aí já é um velho, já morreu, só esqueceu. Mas infelizmente, daqui do altar eu vejo todo mundo, e eu fico olhando alguns jovens falando: meu Deus, muito obrigado, porque eu não sou igual aquele velho de 20 anos que está ali. Em nome de Jesus, persista em ser jovem,
Persista em ter garra. Persista nisso. Não se entrega não, querido. Se a preguiça quer te dominar, não se entregue para a preguiça. Se o desânimo quer te dominar, não se entregue para o desânimo. Deixa eu dizer algo aqui para chacoalhar com você. Tem jovem que é esperto para fazer bobagem, para pecar, é esperto toda a vida. Mas para construir um lar, construir uma família, comprar uma casa, comprar um terreno, arrumar um bom emprego, é uma lerdeza só. Muda teu pensamento em nome de Jesus, porque Deus está lhe trazendo aqui, porque Deus tem esperança em você. Então, em nome de Jesus, persista, seja vitorioso. Tome essa decisão de andar como um jovem vitorioso, de falar como uma pessoa vitoriosa, de se portar como uma pessoa vitoriosa e de persistir como um homem vitorioso, como uma mulher vitoriosa, porque Deus é com você. Se você crê, dá um aplauso a Jesus e fique de pé comigo. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela a última frase dessa noite. Diga para ele assim: meu irmão, essa é a última frase que eu vou falar com você, ainda antes de passar naquela ponte. Insista, persista, nunca desista, pois hoje é a noite da sua conquista. Ele recebeu? Então coloque as mãos sobre o ombro dele. Coloque as suas duas mãos sobre o ombro dele. Coloque as duas mãos sobre o ombro dela. Faça a oração da ponte. Seja uma ponte dessa irmã. Coloque as duas mãos sobre ele, sobre ela. Se seu marido está aí, coloque as duas mãos sobre os ombros dele. Fortalece os ombros dele. Se sua esposa está aí, se seu pai está aí, sua mãe está aí, seu filho está aí, seu irmão de célula está aí, seu discípulo, discipulador está aí, coloque as mãos sobre o ombro dele, sobre o ombro dela. Fortalece, seja a força dos ombros dessa pessoa. E diga comigo assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, eu coloco as minhas duas mãos sobre os ombros desta pessoa que aqui está, e faço agora uma oração, a oração que se torna uma ponte de conquista, de vitória na vida deste meu amigo. Meu Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu quero lhe pedir, ajuda essa pessoa a se tornar persistente em busca daquilo que é bom. Ajuda essa pessoa a se tornar persistente em busca da sua vitória. Meu Deus, que em nome de Jesus, esse homem, essa mulher, esse jovem, essas pessoas não desistam quando ouvirem um não, que ele não desista quando receber uma palavra de derrota, uma palavra de desânimo. Meu Deus, que em nome de Jesus, esta vida saia daqui nesta noite persistente, perseverante, teimosa para receber a vitória de Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.